Programa Conexão Metropolitana. Oferecimento Laboratório Célula Mater, Litoral Plaza Shopping e Alhambra Móveis. Conceito e arte no seu dia a dia. Conexão Metropolitana no ar, diretamente da Alhambra Móveis, aqui nesse ambiente de muito bom gosto e requinte, bem ao seu estilo. Recebendo hoje o sindicalista Washington Vicente, que é presidente do Sindicato dos Comerciários da Baixada Santista. Boa tarde, Washington. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores do programa. E é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito bem. Milton Gonçalves conosco também, homem de comunicação, inteirado principalmente nos assuntos do sindicalismo do Brasil. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, Washington. Boa tarde especial aos ouvintes telespectadores. Prazer estar aqui de volta, né? E sindicato, olha, eu amo discutir sindicato, que maravilha. Porque o sindicato é extremamente importante, né? E eu tenho certeza que esse programa será enriquecedor de boas notícias para os associados do sindicato. Na verdade, o Washington é recém-eleito presidente aqui do Sindicato dos Comerciários. Uma categoria, uma das mais sacrificadas aqui na pandemia, não é isso, Washington? Geraldo, Milton, obrigado por enobrecer, né, por engrandecer o sindicalismo brasileiro, o sindicalismo da Baixada Santista. Nós somos um dos pioneiros da Baixada, inclusive somos o segundo sindicato a fundar a Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo e representamos uma categoria, vamos dizer, a maior do Estado de São Paulo e a maior do Brasil. Porque qual é a cidade que não tem um comércio? Se tem um comércio, tem empregado. Se tem empregado, tem representante, que é o Sindicato dos Comerciários. E a pandemia veio a prejudicar bastante o comerciário, uma vez que com o fechamento, devido aos lockdowns, as normas sanitárias, muitas empresas vieram a fechar. E com esse fechamento, muitos trabalhadores perderam o emprego também. Então, na verdade, a pandemia veio a prejudicar bastante o trabalhador comerciário de todo o Brasil. Essa retomada que já começou aí há 2, 3 meses e tal, como é que você está sentindo? Tá retomando assim em passos aí satisfatórios, ou Washington? Geraldo, quem fechou, fechou. Né? Esse não tem mais resgate. Provavelmente vai sanar suas pendências financeiras, porque não tem como retornar, infelizmente, mas assim, o sindicato vê com bons olhos a nova retomada. Né? Inclusive, há muita discussão aí sobre uma nova cepa, né, do vírus, e com fé em Deus vai passar, vai ser como foi a cepa da Índia lá, que foi uma cepa mais suave. E como nós já estamos com mais de 70% da população vacinada, acreditamos que vamos superar mais uma vez e o trabalhador, se Deus quiser, não vai perder mais emprego por causa da pandemia. Perfeito. Diga, Milton. É importante esse programa de discutir a importância do sindicato, né? Ainda mais na área, quando a gente fala dos empregados, né? Porque devido à pandemia, com certeza, um dos maiores setores que foi afetado foi o comércio, né? Recentemente, nós tivemos a semana passada a Black Friday, e aonde teve, eu acho que foi o impulsionamento da retomada do comércio, mesmo que seja um comércio virtual, muitas matérias que a gente assistiu na televisão, que a Black Friday acabou agregando, trazendo os funcionários de volta, e pós-Black Friday, grande parte dos funcionários continuarão trabalhando, registrado, voltando. Mas o importante ressaltar também, Washington, do sindicato, que eu acho, porque o empregador, às vezes, ele reclama muito do sindicato, mas ele não vai lá no sindicato saber qual a importância do sindicato, o que o sindicato tem a oferecer, ainda mais agora com essa nova lei trabalhista, né? A doutora Thelma tem passado aqui pelo programa Conexão Metropolitana e tem falado muito da nova lei trabalhista.
Como é que o sindicato vê e a orientação que o sindicato dá para os trabalhadores com a nova lei trabalhista? Muito importante o seu questionamento, Milton. Inclusive, um beijo para a doutora Thelma, uma pessoa ímpar, realmente muito especial, conhecedora da matéria. Nós somos representantes dos empregados, mas o que nós percebemos que muitas vezes o próprio empregador, ele não tem noção nem do sindicato dele. Ele não participa nem do sindicato dele. E, na verdade, hoje, o novo sindicalismo é uma integração. Não existe mais patrão, rigidez e barulho, quebra-quebra. Não, hoje é resolvida 99,9% na conversa. Então, hoje, o patrão está entendendo mais a demanda dos trabalhadores, a demanda do negócio. Nós estamos negociando empresa por empresa, porque cada um tem sua particularidade. E a partir do momento que você tem um contato direto com os empresários, e aí o empresário começa a conhecer o funcionamento do sindicato, qual a intenção, na verdade, do sindicato, que, na verdade, a nossa função é equilibrar o capital e trabalho, né? Uma vez que o trabalhador ele não tem força sozinho para questionar algo dentro da empresa. E mesmo assim, nós também estamos lá para dizer seus deveres e seus direitos. Uma vez funcionário, a empresa tem uma norma interna, e norma também é lei. Então, nós estamos lá para orientar tanto o trabalhador, que é o nosso principal foco, e o empregador também, para que ele não caia nas armadilhas jurídicas, que são bastante. Falamos da retomada, Washington, e nesse período, especificamente de final de ano, a temporada, a gente sabe que tem muitos chamamentos assim para emprego temporário, né? E se fala sempre que muitos desses que vão para o temporário acabam depois sendo se tornando fixos, né? O empregador verifica que foi um bom funcionário e tal, e ele vai precisar. Então, de fato, isso tem acontecido ou é sazonal mesmo? É sazonal e tradicional. Na verdade, muitos começam o seu primeiro emprego ou o seu primeiro emprego é no comércio. Na verdade, é a porta do mercado para qualquer trabalhador, seja ele qual for, sempre começa no comércio. E o emprego, a demanda de final de ano, ela é fundamental para o aquecimento da economia e para esses trabalhadores que, no momento, não conseguem se habilitar a uma vaga de emprego. E no comércio, basta ter um bom sorriso e vontade de trabalhar. Perfeito. Bom sorriso e a vontade de trabalhar, né, o Heraldo? Essa foi, eu gostei, porque hoje quando a gente vai num comércio, ainda mais no momento que a gente está vivendo, o pós-pandemia, que ainda não é um pós total, né, Washington? Eu acho que você ser recebido num comércio, com um sorriso, bem atendido, né, aquele atendimento bem qualificado, isso é importante. E por falar em atendimento qualificado, fica uma pergunta, Washington. O sindicato hoje, ele ajuda o empregado, aliás, melhor dizendo, poder se qualificar? Existe algum curso ou cursos dentro do sindicato que o associado pode ir lá no sindicato e, puxa, eu quero fazer esse curso, quero me aperfeiçoar? Por exemplo, um atendente de balcão quer virar gerente, quer crescer para um plano de carreira dentro da empresa e falta o quê? O curso. O sindicato oferece? Muito legal a sua pergunta, entendendo que no passado, os maiores qualificadores de mão de obra eram os sindicatos. Na atualidade, vieram as faculdades públicas, que são vastas em qualquer lugar do país, e as privadas. E a partir desse momento, o sindicato perdeu como se diz, essa mão direta na formação do trabalhador, porque ele passou a frequentar cursos técnicos, faculdades, e ele esqueceu do aperfeiçoamento profissional. Então, o sindicato, com a lei, depois da lei da reforma trabalhista de 2017, que até então diziam que seria a grande revolução, que ia aumentar emprego, não sei quantos milhões, que na verdade não houve. Houve mais uma, vamos dizer assim, uma massificação no seio sindical, onde o trabalhador não tem mais a obrigatoriedade de dar contribuição e fez com que enfraquecesse o sindicato nesse quesito de qualificação de curso, porque nós tínhamos a cada 6 meses 2 qualificações, ou era o atendente ou o vendedor qualificado. E, infelizmente, nós não temos mais braços financeiros para acolher essa demanda.
E que a gente também percebeu que o sindicato profissional também não está fazendo nada. Então, a nossa ideia de gestão é realmente chamar o sindicato profissional e o sindicato dos patrões para que a gente, de comum acordo, consigamos voltar a ter essa retomada, principalmente para o jovem, né? O jovem, ele tem anseio do primeiro emprego, só que ele vai pedir o primeiro emprego, ou pede experiência, ou é jovem demais, ou ele tem o cabelo pintado. Sabe que o jovem hoje, ele é extraordinário. A gente conversa com jovens, você volta ao tempo. Não que eu ainda fiz 51, mas o jovem é o jovem. Austin, você mencionou aí essa questão da reforma trabalhista e diretamente, né, o aspecto que atinge fortemente o sindicato, que é a chamada contribuição, né? Os defensores da reforma falam, o sindicato é apenas carta horário e tal, ele só quer saber da contribuição, não faz nada pelo trabalhador e tal. Não é bem assim. A gente sabe que tem sindicato que está ali ao lado do trabalhador, luta, né? Trabalha na qualificação, na defesa realmente, né? Para melhoria, né, da qualidade e ampliar mercados. A grande marginalização dos sindicatos é culpa do próprio governo mesmo, né? Quando o Brasil hoje é considerado o país do sindicato. Mas quem dá a carta sindical sempre foi o governo federal. Apesar que a lei diz que o governo não pode ter ingerência sobre o sistema sindical, mas é o próprio governo que libera a carta sindical. E aí liberou para pessoas não decentes, não qualificadas, às vezes nem da categoria, e formou esse mundão de sindicatos simplesmente para recolher a contribuição sindical. O nosso sindicato, e agora em agosto, completou 98 anos de existência. Então, 98 anos de história, de luta, de briga, de conquista, mais conquista do que briga. E pegando esse gancho, Washington, eu queria que você falasse um pouco com relação às reuniões dos acordos coletivos. O Washington vai falar daqui a pouquinho sobre isso, que nós vamos fazer um pequeno intervalo e no retorno a gente dá continuidade. Conexão Metropolitana. O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região. Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa. Olá, eu sou Fabiano Ribeiro, micropigmentador capilar, profissional brasileiro reconhecido internacionalmente. Venho ajudando pessoas como você que sofre de calvície, falhas por perda de cabelos e cicatrizes no couro cabeludo. Eu transformo vidas através da micropigmentação capilar, deixando você com uma aparência de mais jovens e recuperando a sua autoestima. Se você tem interesse ou dúvidas, entre em contato através do número 13 981 31 0543 ou nas redes sociais @Fabiano Microcapilar. Voltamos a apresentar Conexão Metropolitana. Conexão Metropolitana de retorno, hoje com o sindicalista Washington Vicente. No encerramento do primeiro bloco, o Milton tem uma pergunta aqui para o Washington. Washington, eu queria que você explicasse e falasse um pouco dos acordos coletivos, né? Que eu acho que é o marco zero, posso dizer assim, de qualquer sindicato, porque é onde a diretoria do sindicato, o presidente, vai para a reunião com os patrões para poder lutar por melhor qualidade de trabalho, melhor salário, um plano de saúde, um vale-refeição e por aí vai. Como é que estão os acordos coletivos e qual é o mês do acordo coletivo do sindicato? Olha, Milton, graças a Deus estamos em dia, pois nós representamos o comércio varejista, concessionários, açougues e atacadistas. O atacadista ele é negociado via federação, via Estado de São Paulo. Porém, o varejista é negociado por nós aqui na Baixada Santista. Inclusive, um abraço para o OMA, presidente do sindicato varejista da Baixada Santista. Estamos em dia, ou seja, nós negociamos agora 21, 22. O trabalhador teve uma reposição, não é aumento, né? Infelizmente, ainda não podemos falar em aumento. Pedimos, né? Mas foi uma reposição de 10,78
sobre os salários de outubro, né, no caso, no varejista. O atacadista, por ser via federação, o negócio lá é mais complicado, porque é aquilo que eu falei no começo. Atacadista, porém, cada uma tem sua especificidade, cada um tem sua característica. Uma empresa precisa disso, uma precisa daquilo. Então, como o negócio travou lá para o São Paulo, nós estamos fazendo os acordos individuais. E, inclusive, tendo boa aceitação da empresa no nosso pedido e dos trabalhadores também, porque estão tendo pelo menos a recomposição salarial. E garantimos ainda o convênio médico, que é super importante, o Vale Refeição Alimentação, que o governo editou agora um decreto onde vai prejudicar os trabalhadores, onde ele quer limitar salário até 2.500. Aquilo que ele falou que empregador é difícil ser patrão no Brasil, ele está ajudando a atrapalhar, porque ele emitiram um decreto agora do Vale Alimentação, recentemente eliminaram alguns decretos e instituiu o decreto 671, que fala estritamente da fiscalização, do sistema sindical. Então o governo está se metendo numa seara que ele não domina. Aliás, esse governo não domina nada, né? Então, na verdade, está complicando, mas o sindicato dos empregados com os sindicatos patronais ou as empresas individuais, a gente está conseguindo chegar num bom acordo. É aquilo que eu falei para você, não temos inimizade, ninguém é inimigo, somos adversários, porém, chegamos num bom termo para os dois. Tanto para a empresa, que precisa de uma garantia jurídica, que depois da reforma piorou, eu acredito que piorou para o patrão, facilitou para o empregado, para o sindicato, somente o custeio sindical, mas o custeio sindical a gente consegue administrar com outras fontes de renda, porque somos sindicatos atuantes. Então, na questão de negociações, de satisfação, acredito que o trabalhador percebeu que o sindicato está atuando em prol da categoria. Washington, fala um pouquinho dessas suspensões de contratos de trabalho que ocorreram aí durante a pandemia. Isso aí foi muito prejudicial para o trabalhador ou foi uma negociação que naquele momento tinha que ser feito mesmo, até como forma de garantia de emprego? Olha, Aldo, foi a melhor alternativa, senão teríamos muito mais trabalhadores desempregados. Como falamos que a nossa categoria é a maior do Brasil, você imagina a quantidade de trabalhadores do comércio que não estaria somando a esses mais de 14 milhões de desempregados, fora os desalentados e vice-versa. Então, assim, foi um programa emergencial, surtiu efeito naquele momento, onde o trabalhador não perdeu a sua renda, salário perdeu. Claro, quando você não ganha ele completo, você perde salário, mas garante renda, garantiu emprego, né? E evitou que a economia ficasse, vamos dizer, desabastecida de valores econômicos, o dinheiro propriamente dito. Agora, tem uma diferença, teve a suspensão e teve a redução. Quem teve sua redução não vai sentir efeito agora no final do ano, no 13º. Quem teve suspensão, a lei é clara, contrato suspenso, esse período não vai contar para efeito de 13º. Então, alguns trabalhadores serão penalizados. Alguns juristas digam, o trabalhador tem que negociar com o patrão. Difícil, não vai ter esse equilíbrio nunca, né? Se eu tenho essa vantagem, eu vou usar. É assim que funciona. Agora, o que está acontecendo é que algumas empresas, quando a lei os beneficiam, elas se utilizam. Quando não a beneficiam e beneficiam o trabalhador, elas não aplicam, que é o caso da mãe grávida, que por causa da pandemia ela tem que ficar em casa e garantir o seu salário completo. Se é justo ou injusto, nós não estamos lá para questionar. Eu defendo o trabalhador. E se a lei diz que ela tem que ficar em casa sem prejuízo ao seu salário, ela tem que se cumprir a lei. E muitas empresas não estão cumprindo e esperam o sindicato entrar com uma liminar para aí sim eles poderem deixar esse trabalhador em casa. E de uma outra contrapartida, é lei do governo. O governo não está nem aí. O governo jogou no colo do patrão e falou, se vira, né? Por que o governo não liberou, pelo menos, para que esse empresário tenha a recompensa via INSS? É o modo mais certo. Mas não, deixou por conta do empregador. E desoneração de uma folha. Então, e agora tem que arcar, tem que arcar com a consequência. Agora, Washington, para ficar claro, então, quem teve o contrato suspenso não vai
ter 13º, não vai incidir. Olha, eu não vou falar que não vai ter, senão muitos aí, aqueles que pensavam em manter, mantenham. É uma questão social. Então, assim, a lei diz que todo contrato suspenso, aquele mês não conta. Ah, não conta. Então, na verdade, ele não contou. Então, a empresa vai Proporcional. deduzir e vai pagar só proporcional. E aí, você sabe que o final do ano, todo mundo conta com esse dinheiro, né? O comércio depende desse dinheiro. Então, às vezes, a gente pode ter um desabastecimento. Mas olha só, o aposentado também o governo antecipou. Então tem muito aposentado que acredita que vai ter o 13º agora e não vai ter, porque já foi antecipado. Né? E a situação é tão crítica que nem percebe que recebeu lá atrás. A situação tá terrível mesmo. Agora, Heraldo e Washington, pegando o gancho aí da colocação do Heraldo, com relação à discussão do 13º, proporcional, quando parou, vai pagar, vai não pagar. Após a nova lei trabalhista, veio o contrato intermitente, que é um grande... Alguns gostaram, outros não, os empregados, né? Que é a questão do 13º, você pagar todo mês para não ter, no final do ano, o 13º integral, que são aquelas duas parcelas, uma no dia 30 de novembro, outra no dia 20, ou tudo no dia 20. Como é que você viu lá no sindicato a reação dos empregados com relação a esses contratos novos de trabalho intermitente, onde todo mês vai depositando 13º? O trabalhador gostou ou não gostou? Olha, Milton, na verdade, nós temos ciências de poucos contratos de trabalho intermitente, pouquíssimas empresas. Logo no início, nós entramos com uma ação, algumas nós tivemos vitórias, outras nem tanto, porque cada juiz tem um pensamento. Mas assim, o trabalhador ele não tem muito essa percepção, porque na hora a gente precisa matar a nossa fome e nós aceitamos tudo. Ele não tem essa percepção. O pior de tudo é que se realmente ele está trabalhando intermitente, porque uma coisa é você estar na carteira intermitente. Será que esse empregador está te chamando? A gente teve caso de o trabalhador nunca ter ido trabalhar. Sabe o que ele alegava? Que quando nós chamávamos ele já estava ocupado. Como se ele não tinha outro contrato na carteira. E nesse montante aí, deu um boom de emprego no Brasil fictício. Fictício, né? Registro em carteira sem ter emprego. Então, o que acontece? Nós, na verdade, nunca tivemos um feedback de um trabalhador de trabalho intermitente que teve esse tipo de problema, porque a maioria do intermitente não trabalhou, a maioria. Por exemplo, nossa convenção hoje já tem jornadas específicas para que evitasse o trabalho intermitente. Criamos agora o piso ingresso para favorecer aquele empregador que quer iniciar com um funcionário, mas não tem a garantia se ele vai se dar bem ou se o próprio empregador vai estar satisfeito. Então criamos um salário ingresso de 3 meses para a gente tirar o terceirizado, tirar o trabalho intermitente e colocar esse trabalhador realmente na categoria de comerciário, porque nós não temos um feedback de intermitente que tenha causado algum impacto, seja no 13º ou em alguma outra questão. A gente sabe que o pouco que teve, aquele que não completou o seu INSS não vai ter o mês computado como contribuição, né? Porque INSS é governo e governo só quer arrecadar. Mais uma vez, os aposentados que já são aposentados, estão no mercado de trabalho, contribuem com o INSS, porém não tem benefício nenhum do INSS. E infelizmente, ninguém faz nada, nós temos os legislativos e os próprios executivos não têm plano para isso. Você já contribuiu. Se eu me machucar, eu não vou ter benefício nenhum, porque eu já recebo um benefício. Então, por que cobrar de novo? Complicado. Agora, Washington, uma outra questão também que eu queria abordar com você é que entre os sindicatos sempre existe aquela disputa, que eu acho até uma disputa sadia. Ah, esse trabalhador é meu, eu que represento. Aí o sindicato vizinho, não, eu que represento esse trabalhador. Como que é lidar com isso no dia a dia? Nós tivemos problema com 2 categorias especificamente, não vou comentar aqui porque não vale a pena. Mas recentemente temos uma categoria que ela se acha representante de trabalhadores, que realmente é onde a atividade preponderante não é dele, e a lei é bem clara, vale a atividade preponderante, mas assim, como eu digo, somos adversários naquele momento. Porque
porque normalmente a gente está ou filiado na mesma central, mesmo sendo categorias diferentes, ou a gente está em algum congresso que a pessoa participa. Então a gente procura não pensar nesse lado negativo da disputa, mas em si que ele está tentando algo para fortalecer a categoria dele e aquele que se sente atacado vai defender. E todos aqueles que ganham se sentem mais forte. E outra, está na carta sindical ali, Tá né? na carta Não tem o sindical. que questionar muito, né, Washington? Sim, porque assim, a lei é bem clara. Se não for atividade específica, por exemplo, um motorista. Todo motorista que trabalha no comércio pertence aos rodoviários. Todo telefonista, que hoje não tem mais, que trabalha no comércio, é telefonista. E assim vai. Então eles são categorias reconhecidas, como é a categoria do comerciário. Desde maio de 2013, com a nossa grande presidente Dilma, que sancionou a lei do comerciário. Então, assim, nós somos categorias diferenciadas. Assim, nenhuma outra categoria pode invadir a nossa base. Certo. E temos sucesso em todas as ações impetradas por esse tipo de sindicato. Você começou no comércio? Na verdade, eu comecei no comércio em 1992. E de lá para cá, Vendedor? na verdade, área administrativa. Alguns vão se assustar, mas eu comecei na Arapuã, Caramba. ligadona em você. E lá eu fiz Eu carreira. lembro dessa loja. Não é da tua época, né? Lá eu fiz carreira, cheguei até a gerência. Aí depois saí, porque ela entrou em concordata, a empresa já não estava muito bem das pernas. Fui para Casas Bahia, inclusive hoje sou funcionário, ó, propaganda aí sem problema. Né? Sou funcionário Casas mandar Bahia, conta lá né? depois. Casas Bahia. E sou dirigente sindical há quase 20 anos, praticamente. Né? E é uma atividade prazerosa, que é lidar com gente, né? E a gente perceber que todo problema do trabalhador hoje está na alma. Washington, a gente está chegando aqui ao final do programa, Milton, então a gente deixa aqui esse espaço para o Washington convidar a gente. Quando vai ser a posse, Washington? Bom, fui eleito agora para o quadriênio, né, 22, 26. A nossa posse está agendada por dia 14 de janeiro. Vai ser lá na Casa da Criança, em Santos. Além da gente fazer o evento, ajuda a instituição, né, uma instituição também muito antiga, muito, vamos dizer, respeitada na cidade, bem conceituada, e sempre que podemos fazemos evento lá, que assim também podemos ajudar. E de antemão já estão convidados aí, tá, para a minha posse. Não sei se vou aguentar a emoção, né, porque é uma responsabilidade e a gente tem que seguir o mesmo caminho que todos aqueles que passaram por lá deixaram, a honestidade, a sinceridade, o trabalho, e seguir aí o nosso presidente Bilotti, Arnaldo Azevedo Bilotti, né, que é um ícone aí no sindicalismo, uma pessoa realmente justa, né, e fez com que o nosso sindicato hoje chegasse a esse patamar aí do sindicato reconhecido aí em todo o estado de São Paulo e também no Brasil. Tá certo, então. Obrigado, Washington, obrigado, Milton, obrigado a você pela audiência e até o próximo Conexão Metropolitana. Programa Conexão Metropolitana. Oferecimento Laboratório Célula Mater, Litoral Plaza Shopping e Alhambra Móveis, conceito e arte no seu dia a dia.